Dá pra ver os anjos, o castelo no fundo e a mulher com a criança, né? Mas na parte de baixo não dá pra ver muita coisa, principalmente no lado esquerdo. E a Marvel faz isso de propósito, cara. Esse tipo de imagem não tem uma forma 100% definida, né? É uma parada meio ambígua. A única coisa que dá pra ver ali é uma espécie de mago segurando um cajado. E por causa desse estilo, a imagem é formada de acordo com a perspectiva dos fãs. Galera, o cérebro é uma máquina de criar padrões, né? E quando você bate o olho nessa arte, você começa a tentar entender o que tem ali. E a Marvel sabe muito bem disso, cara. Eles fazem isso de propósito. Ela sabe que vai gerar muito mais engajamento com um pôster assim do que se tivesse mostrado, né, só os heróis bem definidos na imagem. Mas vamos lá, cara. Algumas coisas realmente não dá pra ver exatamente o que é. Uma boa parte da tapeçaria conta a história do Dr. Destino. E a gente vai analisar a tapeçaria inteira agora, juntos. A mulher e a criança. Na parte de cima da imagem tem uma mulher e uma criança. Elas estão, né, num cenário iluminado. Dá pra ver que estão cercados de anjos e lá no fundo tem um castelo. Pra mim, essa parte da tapeçaria representa pro Destino o que seria o paraíso, né? Ao mesmo tempo, pode ser uma imagem de luto de um mundo, né, de pessoas que ele perdeu. Ou as duas coisas, né? Mas vocês vão entender isso no final do vídeo. O castelo, no fundo, provavelmente é o castelo do Dr. Destino na Lativéria. Esse pedaço da tapeçaria, basicamente, é um momento da história do Destino. Os personagens principais são a mulher e o menino. E quem são eles, Peter? Bom, tem várias teorias por aí, que essa mulher é mãe do Dr. Destino e a criança é o próprio Destino. Faz sentido? Bom, ele fala isso porque o Destino dos quadrinhos tem uma ligação muito forte com a mãe, né? Eles viviam na Lativéria e enfrentaram a pressão do Barão. A mãe do Destino, a Cynthia Von Doom, ela era uma feiticeira, né? Ela fez pacto com o Mephisto pra ter poder, pra enfrentar o Barão. Ela matou vários inocentes sem querer e acabou morta por um soldado. Isso acabou condenando a alma dela no inferno. Por causa disso, o Destino passou a vida inteira estudando uma forma de liberar a mãe dele do inferno. Aí ele aprendeu magia, aprendeu ciência. E bem lá na frente, quando ele já era o Dr. Destino, ele e o Dr. Estranho foram parar no inferno. Lá, o Destino enganou o próprio Mephisto pra liberar a mãe dele. Seria muito maneiro se o filme falasse, né, da mãe do Destino. Mas eu não acho que isso vai acontecer, né? Ou melhor, eu não acho que a mulher na imagem é a mãe dele. A motivação do Dr. Destino nesse filme, cara, tá ligada nas incursões. A maioria dos vazamentos dos insiders apontam pra isso, né, cara? E é o que parece que é. E outro detalhe importante é que o Robert Downey Jr. tá completamente envolvido na criação da história do Dr. Destino, sabia disso? Então assim, eu acredito que ele tá criando algo novo pro personagem. E o que seria? É óbvio, a esposa e o filho. Os anjos ao redor e a luz central dão uma sensação de que eles morreram. A tapeçaria pode ter essa parte pra lembrar o Dr. Destino pelo que ele tá lutando. Outra coisa que eu reparei é que o cabelo do menino é escuro, né? Enquanto que o cabelo da mãe é loiro. Ah, bem, mas por que não pode ser a mãe do Destino? A mãe do Destino tem origem romani. Eles eram ciganos e o cabelo dela era escuro, né? Ela não era loira. Isso pode significar muita coisa. Se essa versão do Dr. Destino for um personagem inédito, sem ligação nenhuma com o Tony Stark, a gente vai conhecer a família dele no filme pela primeira vez. Se ela é loira e o menino tem cabelo escuro, provavelmente o cabelo do Dr. Destino tem a mesma cor, né? Talvez a Marvel faça uma referência ao Christopher Vernon, é o filho adotivo do Dr. Destino nos quadrinhos, mas dessa vez como filho biológico. E tem também a ideia de que ele é o Tony Stark. Se for real, essa mulher pode ser uma versão da Pepper Potts. Ah, Pedro, mas a Potts é ruiva. Mais ou menos, né? Os últimos filmes estavam mais pra loira, vamos falar a verdade. Enfim, seria uma forma, acho que, de trazer ela de volta pro CM. Eu vou falar mais dessa possibilidade de Stark, mas sabe só o que o Joe Russo falou sobre isso? Abre aspas. Não vou revelar nada, tudo fará sentido quando vocês assistirem aos filmes. Estamos começando do zero. Queremos garantir que todos sintam que não estamos nos apoiando em nada do passado. Essa ênfase de dizer que estão começando do zero sem se apoiar no passado me dá a sensação de que eles não vão usar o Tony Stark. Só que, como eu falei, cara, né, pode ser uma cortina de fumaça aí. Enfim, Stark ou não, nada muda o destino dele. Eu acredito que a mulher e o menino são esposa e filho do Dr. Destino. Cara, todos os vazamentos que eu li sobre Vingadores do Doomsday, né, falam que a origem do Destino tem relação com as incursões. Ele vai perceber a chegada de uma incursão, né, e vai tentar impedir. Só que no meio do processo algo vai dar muito errado e vai acontecer um acidente que vai queimar a cara do Dr. Destino e matar a família dele. E essa teoria ganha ainda mais força com esse pôster. Por quê? Porque dá pra ver que abaixo da mãe e do filho tem um planeta gigante. A incursão que deu origem ao Dr. Destino. Eu achei que esse planeta no centro da tapeçaria tem vários significados. O primeiro é que ele é uma incursão acontecendo. A mesma incursão que o Destino impediu, mas custou muito caro pra ele. E a incursão é isso aí, cara. Do nada uma terra paralela, né, surge lá no céu. Se ninguém impedir, ela vai se chocar e os dois universos vão ser destruídos. É assim que acontece. Dá pra ver que abaixo do planeta tem uma galera oprimida. Essa parte da tapeçaria não tem a luz na parte de cima. E aqui é o puro caos. Não só por causa da escuridão, mas também por causa das imagens que estão sem formas. E é como eu falei, a maioria tá assim propositalmente. É pra gente ficar realmente especulando quem é que tá ali, cara. É o que a gente tá fazendo agora. Essa cena pode ser o momento da incursão acontecendo. É o mesmo planeta, mas dá pra ver que as nuvens dividem a cena da tapeçaria bem no meio e o Destino divide a parte de baixo em duas. Então o de cima pode representar o mundo feliz do Dr. Destino e o do meio pra baixo representa o desespero de lidar com uma incursão. Se os vazamentos estiverem certo, cara, foi essa incursão aí que fez o Destino perder a família e desfigurar o rosto. Por isso que ele tem ela numa tapeçaria, né? Porque tudo ali faz parte da vida do Destino. E quem são as pessoas na parte de baixo da imagem? Vamos falar deles agora. Doutor Destino. Ó, galera, é o seguinte, antes de falar, né, da galera sofrida, eu queria chamar a atenção pra essa pose do Dr. Destino. O cara tá casca grossa demais, olha aí, cara, tá farmando aura, né? Olha o tamanho da capa dele. Essa tapeçaria não é uma tapeçaria qualquer. Se ela não for só marketing, realmente existir dentro do filme, ela tá em um lugar privilegiado. Tem até uma escadaria pra chegar até ela. E quando o Destino sobe lá, ele tira a máscara. Isso é muito simbólico, porque o Dr. Destino tem um ego muito grande nos quadrinhos, entende? Como assim, Pedro? Tipo, pra ele tirar a máscara, é porque ele tem alguma intenção em mente. Ou é alguém que ele confia, ou porque ele tá num momento muito íntimo, né? E essa fragilidade com a aparência sempre foi problema pra ele. Sempre. Mesmo quando ele era um deus em Guerra Secreta, que era o rosto desfigurado, era uma fraqueza pra ele. Então ele carrega isso dentro dele. Pode ser que a Marvel não vá por esse lado estético, ok? Mas tem outro lado também. A cicatriz ou queimadura na cara do Dr. Destino não é só uma questão estética. É também um sinal de que ele fracassou em algum momento, concorda? Nos quadrinhos foi quando ele tentou salvar a mãe dele e teve a cara queimada pelo fogo do inferno. Então ele fracassou, não conseguiu. E olha que nem foi lá grande coisa. No filme essa cicatriz pode ter um peso muito maior. Foi quando ele fracassou e acabou perdendo a própria família. Por isso esse momento na frente da tapeçaria é um momento íntimo, né? Onde ele olha pra história dele. E ali ele se permite retirar a máscara. Galera, eu queria muito que o Dr. Destino fosse um personagem recorrente, sabe? Que não, sei lá, não morresse.
né, que ficasse na Marvel. Cara, imagina que maneiro se a Marvel tivesse feito isso desde antes, sabe? No começo da saga do multiverso. Daria pra ter construído uma saga muito mais legal, sem precisar falar de Kang. Poderia desenvolver melhor o Thor, o Steve. Mas não dá pra chorar pelo leite derramado. Já foi, né, galera? Bom, vamos continuar analisando o que a gente tem. Tony Stark. Bom, lá no fundo dá pra ver os dois lados da tapeçaria. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito do Dr. Destino. Do lado direito tem uma pessoa que tá muito polêmica, né? O carinha lá na frente com o braço levantado. Geral tá surtado nas redes sociais, falando que aquele cara ali é o Tony Stark fazendo, né, o estalo. E logo abaixo dele tem um cara usando uma capa, que pode ser o Thor ou o Doutor Estranho. Será? Mas se fossem eles, cara, por qual motivo eles estariam na tapeçaria do Dr. Destino? Bom, a parte de cima da imagem é sobre algo que ele viveu. A parte de baixo é um pouco mais misteriosa, né? Diferente dos personagens que estão lá no topo da tapeçaria, os de baixo, eles são desfigurados, sem muita forma. Pode ser, cara, e aqui é full teoria minha, que a parte de baixo da tapeçaria foi feita baseada num sonho do Dr. Destino. Teria sido feita em cima, né, de uma previsão do futuro ou de um momento relevante pra ele, entende? E como é que as coisas vão fazendo sentido? Porque se o Dr. Destino for uma variante do Tony Stark, com certeza ele deve ter algum sonho onde ele era o Stark durante a batalha de Ultimato. É assim que os sonhos funcionam no CM, né? Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eles explicam que todo sonho é uma realidade no multiverso. Olha que legal. Isso significa que sonhos são janelas para as vidas de nossas versões multiversais. Se você sonha que tá correndo pelado, na verdade, outra variante sua em algum universo tá por aí correndo pelado. Não, por aí não, né? Em outro universo. A própria Wanda foi atrás dos filhos de uma variante, né? Porque ela sonhava com eles todos os dias. Vocês estão entendendo a parada? E se o Destino tivesse esses sonhos e colocou ali? Então imagina que loucura isso, cara. Ele sonhou, mas sonhos não costumam ser tão precisos com detalhes, né? Normalmente a gente usa a imaginação quando acorda pra dar uma forma pra maioria dos nossos sonhos. É assim que funciona. É o cérebro, de novo, criando padrões em cima do que a gente sonha. Sério, só pensa um pouco sobre isso, cara. Ok, PT, se não for, bom, existe uma chance de ser algo pessoal do Destino, sem ligação nenhuma com os outros heróis. O carinha que parece o Stark pode ser o Destino colocando a máscara pela primeira vez. O homem caído de capa pode ser o Destino também. Ah, PT, mas e o outro lado da imagem? Bom, vou falar disso agora porque tem uma parada ali que me chamou muito a atenção. O mundo de batalha. Bom, agora vamos focar na imagem do lado esquerdo do Dr. Destino. Mais uma vez, essa imagem pode ser uma pessoa tendo que lidar com a incursão chegando. Inclusive, poderiam ser os habitantes de outro planeta. Um mundo que o Destino teve que destruir ou empurrar pra evitar a incursão. Mas eu tenho uma teoria mais legal sobre isso aí, cara. Essa cena pode ser uma previsão do Dr. Destino também. E como que ele prevê essas coisas? Sonhos ou talvez algum meio mágico pra isso. A Wanda fez os Vingadores verem o futuro. Foi distorcido? Foi. Mas era o futuro. O Thor também viu o futuro quando entrou nas águas das visões em Vingadores Era de Ultron. Então, sim, o meio pra prever o futuro é o de menos, cara. Porque existe, né? O que importa aqui é que essa imagem é a parte mais distorcida da tapeçaria. É o que a gente menos consegue entender. Tem gente que viu um barco viking ali, cara. Tem gente que viu um alien usando armadura. Enfim, não dá pra ter certeza. Mas tem uma figura que tá mais definida. Parece muito um mago segurando um cajado. Ah, Pedro é o Doutor Estranho? Não sei, pode ser. Tem uma teoria baseada nos quadrinhos de que o Doutor Estranho vai ser aliado do Doutor Destino no filme. Outro ponto que também vale a pena analisar é o staff que ele tá segurando. O mago em si tá meio deformado, mas o staff tem uma forma definida, cara. E pra mim, esse staff pode ser duas coisas. Primeiro, uma versão do Stark usado pelo Khonshu. Dá pra ver que o centro do círculo, bem na ponta do staff, tem uma espécie de lua. Ou aquilo é só uma questão de sombreamento, ou é uma lua crescente desenhada no centro. Mas eu tenho uma outra teoria também que pode fazer mais sentido. Vamos lá. Então presta atenção nessa, cara. Nos quadrinhos, o Destino ele usa o homem molecular como bateria pra suportar toda a energia do poder dos Beyonders, ok? O homem molecular é a bateria. No cinema ainda não foi confirmado oficialmente de onde que vem os poderes do Dr. Destino. Mas tudo indica que ele vai roubar os poderes do Loki. Só que pra ele conseguir manter esses poderes, o filme precisa de uma explicação, né? Como é que ele vai conseguir suportar esse poder? Ele é um mortal, não é só roubar os poderes. Se fosse nas HQs, dava pra revelar. Mas no CM, cara, até uma joia do infinito é difícil segurar com uma mão só se você for um humano. É difícil, né? É muito poder. Imagina o poder, cara, de recriar o multiverso. Então o Destino precisa de algum receptáculo ou bateria pra poder manter o poder sem destruir. Ah, Pedro, mas ele é forte, ele parou o machado, toca com 2 dedos. Na verdade, aquele Destino lá deve estar com o poder do Loki já, né? Ou tá usando algum artefato mágico. De qualquer jeito, ele tá poderoso pra cara, que já ganhou esse poder. A própria armadura dele pode ser feita pra enfrentar qualquer um. Inclusive, tem uma espécie de runa naquela cena do Destino que ele para o machado com a mão. Mas enfim, vamos seguir aqui. Se o Destino tiver a energia e o poder do Loki, ele precisa de algo pra canalizar e controlar isso. Pode ser a própria armadura? Pode, não sei como é que vai ser essa armadura dele, né? Mas se o Destino tiver um artefato místico, lembra do cajado, do Tribunal Vivo que apareceu em Doutor Estranho? Era uma relíquia que os magos usavam. Mas no CM, ela nunca foi grande coisa, né? Só que nos quadrinhos, o cajado do Tribunal Vivo, pô, era um artefato que ele era capaz de reescrever a realidade inteira, de tudo. E o melhor de tudo, ele fazia isso de uma forma que impedia qualquer contrafeitiço de reverter a mudança. Não tinha como voltar, entende? Só que pra funcionar o cajado do Tribunal Vivo precisa de uma fonte de poder gigantesca. Estão percebendo onde eu quero chegar? E se o Dr. Destino sonhou com esse artefato, ou até mesmo ele viu esse artefato por aí durante uma incursão que ele impediu, e agora ele quer finalizar o plano dele pra controlar o multiverso? Ah, Pedro, mas ele não vai invadir o Kamartaj pra pegar artefato. Não. Esquece o cajado do universo meio-meia, cara. Eu tô falando de uma versão nova, do multiverso, que parece mais com o cajado dos quadrinhos, inclusive. Pode ter até outro nome, não sei, não tem. O importante é ele ter a mesma funcionalidade. Pô, cara, faz sentido ou não faz isso? O cajado capaz de reescrever a realidade, mas que precisa de uma fonte de poder gigantesca. Do outro lado, o Dr. Destino carregando essa fonte de poder que ele vai roubar do Loki. Pra mim, cara, seria uma boa saída, né? Pra mim seria perfeito isso aí. Inclusive, aquele mago pode ser uma versão de algum mago supremo que usa o cajado. Parece que ele tem até um olho de Agamotto, né, pendurado no peito. Será que ela é uma variante do Estranho?
Não sei. Não dá pra saber, mas vamos levar em consideração que nos quadrinhos, o Destino e o Doutor Estranho, eles viajaram pelo multiverso pra tentar impedir as incursões. Aconteceu nos quadrinhos. Cada um de uma forma, né? O Destino bem antes, né? Quando ele criou até uma religião como o Rabun Alal. E o Doutor Estranho se tornando líder dos sacerdotes negros. Então pode ser que a gente vai ver versões deles com outras roupas e artefatos no filme. Outro detalhe importante que não pode esquecer é que nos quadrinhos, os Illuminati vão pra Terra durante uma incursão. Lá eles encontram um grupo de heróis chamados de A Grande Sociedade. O que é isso, Peter? São meio que uma paródia com a Liga da Justiça. E no meio deles tem um nórdico. Esse cara usa vários artefatos místicos e ele tem um cajado. Claro, a Marvel não vai adaptar um nórdico igual nos quadrinhos, né? O cara parece o Senhor Destino da DC, igualzinho, né? Mas eles podem aproveitar pra fazer um grupo de heróis genéricos, né? Lá na primeira incursão do Dr. Destino, só pra ele derrotar essa galera, pra dar aquele farma aura pro Dr. Destino. Com isso ele pega esse tal cajado lá. Inclusive tem rumores que o Dr. Destino vai ter vários artefatos mágicos. Seria maneiro se ele tivesse reunido todos depois de enfrentar várias incursões. Tipo, várias incursões e foi pegando vários artefatos. Enfim, vamos continuar aqui com a análise, né? Bom, quase no meio da tapeçaria, do lado do planeta, tem uma luz. Parece muito um sol no espaço. Será que esse pedacinho da tapeçaria tá ali pra mostrar que é um sol e que esse sol tá iluminando o mundo de batalha? A tapeçaria não é literal, né? Ao mesmo tempo que tem a família do Destino, tem também um povo assustado embaixo. Cada pedaço pode representar um momento da vida do Destino. O solzinho no canto pode ser o sol que vai iluminar o mundo de batalha. E se você quer de paraquedas aqui não sabe o que eu tô falando, o mundo de batalha é o mundo que o Dr. Destino cria depois do fim do multiverso. E aqui na imagem, esse planeta pode significar um ciclo de morte e renascimento. Começa com a criança e a mulher que o Dr. Destino perdeu. Depois vem girando e passa para um momento de sofrimento, um momento de batalhas. Provavelmente as guerras que o Destino vai ter que enfrentar. Em seguida, mostra o cajado que ilumina a escuridão durante uma possível incursão. O mesmo cajado que talvez possa reescrever a realidade. Com o cajado em mãos, um novo mundo é criado a partir do fim do multiverso. E essa fase é representada pelo Sol do lado esquerdo do planeta. E lá em cima, né, passando pelas nuvens, volta para uma terra iluminada onde o Dr. Destino vai poder ser feliz com a esposa e com os filhos de novo, né? Então começa com a morte da família e termina com o renascimento deles. E o detalhe principal, a roupa deles são medievais, que bate com o vazamento que o Destino vai criar um mundo com a temática medieval em Guerras Secretas. E detalhe, a mulher do lado do Destino nesse vazamento é loira. E o menino lembra muito o menino da tapeçaria. Pô, galera, eu tô maluco? Minha análise faz sentido pra vocês? Cara, eu sei que tem muita gente aqui que não sentiu nada, né, com esse trailer de Vingadores Doomsday. Eu sei que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Mas, ó, cara, eu não sou um deles, não. Eu curti pra caraca o trailer. Eu tô hypado de verdade, real com esse trailer aí, cara, com esse filme. Esse pôster é meu, pô, cara, esse pôster tá maneiraço. Cheio de mistérios. Agora me fala, vocês concordam com as minhas teorias feitas aqui em cima desse pôster? Vocês acham que aquele mundo girando ali é o mundo de batalha? E a mulher, a criança, o esposo e o filho? E esse ciclo de morte e renascimento faz sentido pra vocês? Comentem. E se você quer a arma mais letal do universo, feita de Uru, que é o metal mais poderoso do universo, forjada da energia de uma estrela de nêutrons e encantada pelo poder do Thor. A arma que cortou a cabeça do Thanos. A arma que a manopla do infinito com as 6 joias não conseguiu tancar. Porra, daí vem 2 dedinhos, né, do Dr. Destino e param. Tem lógica isso? Bom, galera, o trailer deixa uma pista, uma runa. A mesma runa que filmaram escondidas lá no show de laser da Marvel, lá em Xangai. E que, traçando com os quadrinhos, pode significar algo muito importante sobre o Dr. Destino no MCU. Só digo uma palavrinha: bruxaria. Vem comigo que eu vou explicar agora pra vocês nesse vídeo. Em Nerd Trunks, Peter aqui! Tô viajando, então você não precisa falar assim, o Peter aparecendo tá em fundo verde. Pois é, porque eu tô, ok? Bom, em Vingadores de Guerra Infinita, o Thor ele passou o filme inteiro criando a arma final. Uma arma que é capaz de derrotar o fucking Thanos. Aliás, só lembrando, mesmo sem as joias do infinito, o Homem de Ferro mal conseguia tirar uma gotinha de sangue, né, da pele do Thanos. Mesmo sendo a armadura mais avançada dele. O Hulk, cara, que é o mais forte que existe na força bruta, levou um pau pro Thanos, né? O Thanos era o mais casca-grossa dos casca-grossa inteiro, percebe? Então, aquela arma do Thor, porra, arrancava a cabeça do Thanos. Então o Rompe-Tormentas é a arma que cortou o Thanos igual manteiga. O Thor arrancou a cabeça do Thanos, né, com o Rompe-Tormentas e Ultimato. A gente viu isso. Em Guerra Infinita, o Rompe-Tormentas aguentou uma rajada manopla do infinito com todas as joias. E só lembrando, né, cara, a manopla tem o poder de reformular o universo. E o Rompe-Tormentas aguentou as rajadas. Ok, daí vem o Dr. Destino e tanca o Rompe-Tormentas com 2 dedos, 2 míseros dedinhos. Rapaz, tão malhados esse dedinho do Robert Downey Jr., hein, cara? Cara, o que é isso? A Marvel enlouqueceu? Galera, olha só, a Marvel voltou a ficar no hype. É bom demais quando a gente pega um assunto, tá no hype, né? Todo mundo tem vontade de ver. E você podia fazer a mesma coisa com o teu projeto aqui dentro do YouTube sem mostrar o rosto. É só você fazer um canal Dark. Você pode pegar esse mesmo tema que eu tô fazendo aqui, levar pro teu canal Dark. Você pode falar sobre finanças, sobre cachorros, sobre a saúde e bem-estar, você pode falar sobre beleza, você pode falar sobre tatuador, desenho, advocacia, qualquer coisa. Se quer fazer um canal Dark sobre aventuras no Himalaia, faz um canal Dark, você não precisa aparecer, você não precisa ter equipamento caro, você só precisa fazer certo. E a janela que a gente tá agora é impressionante, cara, de verdade. Eu não estaria falando pra vocês se não tivesse. A janela que a gente tá agora é impressionante. Pode ver a quantidade de gente que tem agora no YouTube, esse YouTube mesmo, falando, não, tá difícil hoje ter canal Dark. Tá difícil porque esses criadores não estão usando as estratégias corretas de 2026, que foi depois que o algoritmo mudou. E é exatamente o que eu ensino no YouTube Dark 2026. Você quer realmente começar um projeto pra escalar aqui dentro do YouTube e até o final desse ano, você tá realmente com um negócio rodando aqui dentro? Então, toca aqui embaixo, vem pro YouTube Dark, vem fazer certo. Vem ter um canal sem aparecer da forma certa. Link tá aqui embaixo. Mas voltando à pergunta, Marvel enlouqueceu? Porque assim, cara, nas HQs, em nível de poder, não dá pra comparar, ok? Na forma base, o Thanos é muito mais poderoso que o Dr. Destino. Então, cara, o Dr. Destino daqui, Thanos tá lá em cima, beleza? Esses pesados como toca, o Dr. Destino não tem chance, não dá. Ó, só pra você ter noção, no dia que o Dr. Destino decidiu mexer com Asgard e enfrentar o Thor, a diferença de poder era astronômica, não tinha comparação. Era o Thor farmando aura e, cara, e o Dr. Destino de joelho no chão o tempo todo. E olha que o Dr. Destino ainda tava com preparo. Ele pegou o Destroyer, a armadura mais poderosa de Asgard. Não deu nem pro cheiro.
Ele matou vários Asgardianos pra roubar a energia divina deles, né? A Odin Force, que é o que faz, inclusive, o Destroyer funcionar. E aí, cara, todo esse preparo só pro Thor amassar o Destroyer, e o Dr. Destino tava dentro dela, assim, isso tudo em segundos. O Thor passou o Serol em segundos. O Dr. Destino ia morrer, ok? O Thor ia esmagar o crânio do Dr. Destino igual ele esmagaria uma sardinha enlatada, cara. Fazer isso aqui não tinha como. O Dr. Destino ia de arrasta. Cara, nessa história, né, a sorte do Dr. Destino foi que no último segundo o Loki teleportou ele pra longe. Então assim, galera, não se enganem. Não é pro Dr. Destino estar tão poderoso naquela cena só usando a armadura padrão dele. Não tem como, não tem explicação. Eu, de verdade, acho que não é uma questão de poder bruto. Eu acho que tem algum preparo especial naquela armadura que ele tá usando. Tem um truque ali, ok? Geralmente, nas HQs, a armadura do Destino é a mais tecnológica. Tipo, é jetpackzinho, laser, robôs, torpedos nos dedinhos, aquelas coisinhas, né? É isso. É mais ciência, geralmente é mais ciência. A parte mágica da armadura, cara, é só um temperinho. Uma das poucas vezes que o Dr. Destino decidiu focar numa armadura 100% mágica, ele fez um pacto com 3 demônios em troca de poder místico. Porque na Marvel é assim que funciona, ok? Não existe poder bruto místico sem algum sacrifício. E aí, nessa fase, o Dr. Destino resolveu sacrificar a única pessoa que ele já amou na vida, que ainda era viva, que foi a Valéria, antiga garota que ele amava na adolescência. Inclusive, uma das cenas mais cruéis dos quadrinhos, ok? E aí, com essa armadura mágica de runas demoníacas, o Dr. Doom tava cheatado, tava cheat puro, cara. Os ataques do Quarteto Fantástico não davam dano. Eram repelidos, ele conseguia anular todos os poderes dele, de todo o quarteto, entende? Deixar ele sem poderes, ele fazia o que ele queria. O Dr. Destino tava... Porra, punk demais de poder. E se vocês notarem, o design do Dr. Destino no CM é um design bem mais mágico do que o design padrão dos quadrinhos. No peito ele tem placas com inscrições místicas. O prendedor de capas tem runas, né? Dos dois lados. Inclusive no lado direito tem uma runa que parece nórdica, parece a runa Odal, a Otala, que é uma runa ligada à proteção, à linhagem familiar. E falando em runas, família e tal, tem uma coisa muito interessante sobre o Dr. Destino que nem todo mundo sabe. A mãe do Victor Von Doom era uma bruxa, ok? Já falei isso em alguns vídeos, mas não é todo mundo que segue. A Latvéria é uma nação balcã ali, do sudeste da Europa, né? E o Victor nasceu numa tribo de ciganos romani. A mãe do Victor era uma bruxa romana igual a mãe da Wanda nas HQs. E no caso do Victor, depois que a mãe dele morreu, ele aprendeu magia usando o baú dela com artefatos, pergaminhos. Tudo que tinha ali sobre artes das trevas e bruxaria tava ali, né? Tudo que a mãe usava tava ali naquele baú. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? O Victor começou na bruxaria. Essa é a magia original dele, né? E a bruxaria no CM, no universo cinematográfico Marvel, tem algumas regrinhas específicas. Por exemplo, no final de WandaVision, a Agatha explica pra Wanda como é que funcionam as runas das bruxas. Funciona assim, quando uma bruxa escreve as runas delas num local determinado, outras bruxas ficam sem magia naquela área. Inclusive, depois a Wanda é esperta e vence a Agatha usando isso contra ela mesma. Bom, agora que você já tem todo esse contexto, vamos voltar pra cena do Thor versus Dr. Destino. Tem uma runa na parte de fora da mão do Dr. Destino, fica bem visível quando ele para aquele ataque, né? E a câmera faz questão de mostrar essa runa. Então assim, eu não sei como é que isso funciona, mas pode ser que essa runa torne o Dr. Doom imune a ataques mágicos. Lembrando que tanto o Mjolnir quanto o Rompe-Tormentas fazem magia, né? Os poderes do Thor são mágicos. Inclusive o próprio Rompe-Tormentas tem umas runas nórdicas escritas nele. É um machado encantado pelo Thor. Outra possibilidade com essas runas na armadura do Destino é que pode ser que tenha algum tipo de magia misteriosa. Por exemplo, pode ser que toda a energia que o Dr. Doom recebe seja redirecionada, teleportada para outro lugar. Pode ser, ou seja, é um counter, né, de qualquer coisa que atacam nele. Cara, o que eu sei é que essa runa do Dr. Destino é muito importante pro filme. Tanto é que na Expo de Xangai foi exibido um show de laser exclusivo do Dr. Destino, cara, e mostraram ele formando esse símbolo aí. Primeiro ele gera uma série de anéis com componentes tecnológicos, encaixes mecânicos, depois ele encolhe isso tudo quase como se estivesse encolhendo um átomo, e depois faz uma camada de anéis parecendo a órbita de um átomo mesmo, sabe? Só com essa runa mágica no centro, no que seria o núcleo do átomo. Então ele vai ter uma magia única que mistura ciência e bruxaria única. Essa pode ser a grande criação dele no filme. Porque assim, galera, nos quadrinhos, os personagens eles têm muitos poderes diferentes. É tipo um leque infinito, né? Ainda mais personagens mágicos, né? Tipo, eles fazem tudo que o escritor da HQ quiser que eles façam ali naquela história. Já nos filmes, geralmente, esses poderes são simplificados, são colocados numa caixinha mais limitada, eles criam regrinhas. Isso aconteceu com a magia do Strange, lá em Kamar-Taj. Limitaram muito o Doutor Estranho, mas ao mesmo tempo fica fácil identificar os portais, escudos, chicotes laranjas lá, que só o Doutor Estranho faz, né? Já a magia do caos da Wanda transmuta a matéria e afeta a mente. A magia de Guardiana do Loki foi reduzida a mudar de aparência e gerar uns clonezinhos, umas ilusões. Então assim, que eles limitam os poderes dos personagens pra falar, o poder dele é isso e isso aqui. Tipo, muito simples, né? E fica muito mais fácil do público entender o que cada um faz. Então eu acho que da mesma forma vão criar essa lógica de magia específica do Dr. Destino. Vamos tentar especificar os poderes dele e vamos ter que ver o filme pra entender melhor como é que isso vai funcionar. Ou vai que a Marvel solta mais umas pistas aí e a gente termina de montar esse quebra-cabeça, como eu vou continuar trazendo sempre pra vocês. Nem um, nem dois, nem três, mas 6 universos. Esse é o número de universos que podem aparecer em Vingadores Doomsday. Será que o Dr. Destino é do mesmo universo do Quarteto Fantástico? Quais são esses 6 universos? Eu vou explicar pra vocês cada um deles agora. Vem comigo. Transpeter aqui. Bom, se você tava esperando milhares de universos em Vingadores Doomsday, pode tirar o cavalinho da chuva, ok? Segundo o insider Alex Perez, do site Cosmic Circus, Vingadores Doomsday vai ter 6 universos. Ele revelou a maioria deles, ok? Então vem comigo agora nesse vídeo, porque eu tracei uma rota aqui, e pelas minhas contas, o 6º universo é o responsável pela criação do Dr. Destino. O universo do Destino. Galera, se Vingadores Doomsday vai ter 6 planetas, pode ter certeza que não é só pra fanservice, né? Esse filme vai ser basicamente um filme do Dr. Destino. Tipo, igual foi com Thanos em Guerra Infinita, né? Só que aqui os irmãos Russo e o Robert Downey Jr. vão contar a história do Dr. Destino, logicamente, né? Então pode ter certeza que vai ser um vilão que vai fazer o público pensar no lado dele. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é que a origem do Dr. Destino e a preparação pra esse plano dele deve ser de muito antes da incursão final do filme, né? Vocês viram no trailer, tem 3 terras no telão dos Novos Vingadores. Provavelmente o Reed tá explicando pra galera o que são as incursões. Só que tem um porém aqui. Nos quadrinhos, né, enquanto os Illuminati estavam lá tentando acabar com as incursões, o Dr. Destino tava 8 anos tentando impedir o fim do mundo.
Exatamente, cara. Ele voltou no tempo e começou a matar todos os homens moleculares. Essas variantes do homem molecular eram praticamente bombas criadas pelos Beyonders. Cada universo tinha uma variante do homem molecular, só que era o mesmo homem molecular pra todos, né? Era o único ser que não conseguia ter uma variante. Mas no Semi, cara, a história com certeza vai ser mais simplificada, lógico, né? Não deve ter homem molecular, não tem Beyonders, não tem nada do core que teve essa história nos quadrinhos. Mas uma coisa pode acontecer nesse filme. O Dr. Destino vai estar muito adiantado em relação às incursões. Eu acredito que o plano dele tá em andamento bem antes dele ir atrás do Reed. Ele não vai agir por improviso, é tudo planejado, porque ele é assim, entende? E aí que esses 6 universos no mesmo filme começam a fazer sentido. O primeiro que a gente conhece, a Terra meio-meio, né? Com os novos Vingadores, o restante dos heróis do Semi que a gente conhece. Todos os filmes que a gente viu é no universo meio-meio. Tem também o universo dos X-Men, com a equipe clássica da Fox. A outra Terra, segundo o vazamento, é a Terra do Homem-Aranha e do Tobey Maguire. Provavelmente essa Terra é que aparece sendo destruída no trailer de Vingadores Doomsday. E tem também o universo do Quarteto Fantástico, a Terra 828. E até aqui, até onde a gente sabe, o Dr. Destino seria da Terra do Quarteto Fantástico. Mas tem um porém aqui, vamos lá. Quantas terras a gente contou até agora? 4, né? A Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, dos X-Men e do Homem-Aranha. E quais seriam as outras 2 terras desse vazamento? Bom, segundo o site do Alex Perez, a 4ª terra seria o universo original do Doutor Destino. É a terra de onde ele veio antes de viver na Terra do Quarteto Fantástico. Ah, Pedro, mas no filme do Quarteto existe Lativéria? Sim, existe Lativéria. E aqui a gente volta pra ideia dos quadrinhos. Primeiro, uma coisa dos quadrinhos que deve ser adaptado no filme é que o Doutor Destino estava fazendo essa viagem multiversal em busca de impedir as incursões sozinhos. Pelo menos no começo foi assim, ok? Então pode ser que quando ele chega no universo do Quarteto Fantástico, né? Tipo, o plano dele tá no meio do caminho. Ou algo assim. Assim que ele chegou, o plano estava no meio do caminho, algo assim. Segundo, nos quadrinhos, o Dr. Destino não nasceu herdeiro. Ele conquistou a Lativéria na base do poder. Então, se ele veio de outro universo, ele pode ter chegado na Lativéria e dominado aquele reino. Isso pode acontecer. Ah, Pedro, mas o rumor de que ele queria ser vingado do Steve Rogers? Bom, o rumor só fala que ele culpa o Steve pelo começo das incursões. Vamos lembrar disso, ok? Isso ainda pode fazer sentido. Eu vou explicar. O Steve, ele viveu por anos no universo onde ele não deveria viver. Aí, justamente com isso, as incursões começaram a acontecer. Lembra que uma simples dominação onírica era capaz de fazer uma incursão? Lembra disso? Agora, imagina a pessoa vivendo por anos nesse universo que não é o dele. Imagina que era o caos que isso não pode causar dentro do multiverso. Outro detalhe muito importante, o vazamento falava que Steve vivia num universo que o Loki precisou apagar, mas que graças ao Loki o Steve foi levado para um novo universo com a família dele. Eu não acho que o Dr. Destino sabe quem é o Steve, mas eu acredito que ele tá procurando a causa das incursões, e por causa disso ele pode chegar no Steve e no mundo do Quarteto Fantástico. Então sim, pra mim faz sentido o Dr. Destino tá nessa luta por anos. Faz sentido ele ter saído do universo dele e se instalado lá no universo do Quarteto Fantástico anos atrás. E da mesma forma que nos quadrinhos, cara, o Dr. Destino usou o poder dele pra assumir o comando da Lativéria, conquistou a Lativéria na raça, né? E por que ele fez isso? O universo escondido. Bom, são 6 universos. O universo dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, dos X-Men, do Homem-Aranha e do Dr. Destino. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, pera, cadê o 6º? Esse vazamento não fala qual é. A única coisa que é dito é que é um universo escondido, que só vai ser revelado lá pro final do filme. E é aqui que a parada começa a fazer sentido, me acompanha. Em algum momento, o Dr. Destino tem que explicar o verdadeiro plano dele, né? Tem que acontecer isso. No começo ele deve procurar o Reed Richards pra falar que tem uma incursão chegando e que a causa dessas incursões pode estar no universo deles. E aí eles acham o Steve, né? Nessa hora eles se focam no Steve. Descobrem que é por causa do Steve. De início ele vai fazer de tudo para ajudar o grupo e acabar com as incursões. Mas tudo isso pode ser mentira. E qual seria a verdade? Bom, a minha teoria é que o Dr. Destino não descobriu sobre as incursões agora. Na verdade, ele seria um sobrevivente das incursões. Um sobrevivente das incursões. Você lembra daquele outro vazamento que eu trouxe aqui no canal, falando que ele iria perder a família dele e queimar o rosto durante uma incursão? Exatamente. O universo escondido, na verdade, o universo da Terra que ia se chocar com a Terra do Dr. Destino, entende? E que Terra é essa, Pedro? Bom, o vazamento não fala qual Terra é essa, mas seria muito maneiro se fosse a Terra dos Illuminati, não seria? Ela ainda existe, na verdade, e pode ter algum novo grupo de Illuminati nela. E o mais importante, a Terra 838 dos Illuminati tem muito conhecimento sobre o multiverso, ok? Os caras estudavam o multiverso, sem falar no conhecimento que eles têm sobre o efeito de ser escalado para ela ter matado os Illuminati. Então seria muito bom se fosse a Terra 838, porque ali tem bastante elementos do Semi pro Destino aprender. Mesmo assim, galera, a ideia é que no fim eles não vão conseguir parar as incursões. Tem que acontecer as incursões. Tipo, ele faz de tudo, tenta salvar a família, mas no final ele é o único sobrevivente. Como que ele faz isso? Não dá pra saber, né? Eu tenho algumas teorias, mas vou trazer no outro vídeo. O que importa aqui é que o Dr. Destino pode ter viajado de universo em universo, sempre, né, fugindo das incursões. Tá acontecendo uma incursão, vai pra outro universo, vai pra outro, entende? Aí no meio do caminho, ele pode recrutar variantes pra fazer parte do time dele, ou até mesmo fundar uma religião. Como que ele faria isso? Fácil. É só ele vender aquela promessa que ele consegue criar um novo mundo depois do fim do multiverso. Quando ele chegar na Terra do Quarteto Fantástico, ele vai estar mega poderoso e com plano já em ação. Ele vai tomar posse da Lativéria e vai viver ali por alguns anos. Mas não é férias, nada disso. Ele pode se estabelecer lá enquanto ele continua viajando pelo multiverso e reunindo poder. Inclusive, tô fazendo um vídeo agora, ok? Paralelo a esse aqui, tô fazendo um vídeo só pra falar da relação dele com a Wanda. Então fica ligado no canal que em breve esse vídeo sai. Enfim, o que o Destino quer, segundo os vazamentos, é o fim de tudo. Ele quer o fim de tudo. Não tem como parar as incursões, mas ele sabe como sobreviver. Ah, pensão 6 universos, como é que tem 3 terras chocando de uma vez? Vamos lá. A Terra do Dr. Destino e a 6ª Terra se chocam e os 2 universos são destruídos, né? Sobram 4 terras. Depois, o universo dos X-Men invade a Terra do Homem-Aranha, como a gente viu lá, e destrói a Terra dele. Logo, os 2 universos sobrevivem, mas só restam 3 terras. A Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e a dos X-Men. E pra vocês entenderem como é que funcionam as incursões, presta atenção, nos quadrinhos, tudo começou com um evento que destruiu precocemente um universo. Em tese, o multiverso vai morrer de todo jeito, mas a morte desse universo foi precoce, entende? Aquele universo que começou, aquele universo morreu precocemente. Foi acelerada, lógico, né? E aí isso fez com que o multiverso sofresse uma contração. Essa contração aproximou as terras de outros universos, né? E quando elas se chocaram,
os dois universos foram destruídos. A destruição delas fez a mesma coisa com os outros universos. E assim foi indo até chegar no fim de tudo. O número de terras de uma incursão nem sempre precisa ser par, ok? A real é que o multiverso está se contraindo, vai puxando tudo para um ponto só, esmagando a estrutura. Nos quadrinhos, o universo são linhas paralelas. No semi parece uma árvore, não é assim que funciona? Vários galhos ali. Então o caos ainda é maior, justamente por ser árvore. E o mais engraçado é que em Deadpool e Wolverine isso foi mostrado. O Paradoxo monitorava os universos que perderam a sua âncora. E justamente por causa disso, né, o processo de morte do universo acelerava. Só que o Paradoxo é do time que quer podar as ramificações. Por isso que ele tentou acelerar o processo ainda mais. Bom, então assim, essa ideia de um evento acelerando a destruição dos universos é real. Existe no semi, pode ser uma das causas das incursões em grande escala. Outro problema, que se os vazamentos estiverem certos, o universo que o Steve foi viver precisou ser podado. E depois disso ele foi levado com a Peggy e o filho pro universo do Quarteto Fantástico. Mas as incursões continuaram acontecendo, né? O universo que foi apagado pode ter gerado a contração multiversal. Enfim, cara, os motivos das incursões podem ser vários, né? Posso trazer vários motivos aqui. Mas o que chama atenção mesmo é o que o Dr. Destino tá fazendo. Pra ele ter poder suficiente, né, cara, e armar um plano pra sobreviver ao fim, ele precisa de tempo. O cara tá encarando o Thor com 2 dedos. Por isso que faz muito sentido ele ter começado com isso, depois de perder tudo. Inclusive fez um vídeo só mostrando como que ele parou o Thor com 2 dedos. Tá a explicação no outro vídeo, você não viu, assiste lá, ok? Então assim, ele pode ter percebido que não é possível parar as incursões, mas que dá pra se vingar dos responsáveis, né? Ele pode querer culpar não só o Steve, mas a TVA, o Kang, o Loki, sei lá, todo mundo que bagunçou o multiverso em algum momento. Cara, agora pensa no quanto isso é maneiro, galera. Tipo, um homem normal que, por vingança, resolveu sair pelo multiverso pra se tornar um deus. Se tudo isso for real, cara, se esses vazamentos fizerem sentido de verdade, esse filme vai ser épico, mas vai ser épico muito. Tipo, esquece tudo que você já viu, cara. Sem falar que os últimos vazamentos de Vingadores Doomsday têm acertado bastante, ok? Só que tem uma questão, tem vazamento que vem da fase inicial do projeto. Aquela primeira versão do roteiro. Então, às vezes, cara, o vazamento é real, mas a Marvel depois muda o rumo do projeto. Sabe, cara, como é que funciona? Mesmo assim, o que vocês acham da ideia de 6 terras? Vocês preferem o Dr. Destino nativo da Terra do Quarteto Fantástico? Ou vocês acham que a ideia dele ser um sobrevivente das incursões faz mais sentido? Lembrando que você pode pegar esse vídeo e fazer cortes, vários cortes, usando a Play Squad, ok? Ou você pode pegar qualquer vídeo aqui dentro do YouTube e usar a Play Squad pra fazer cortes no seu canal de fitness, no seu canal, qualquer nicho que você escolheu, né? Saúde, bem-estar, beleza, criptomoeda, sei lá, tem tantos nichos, cara. Basta você escolher um nicho e aí começar também a vender dentro desse nicho, começar a fazer YouTube Shopping lá dentro, mas começa com os cortes pra você trazer muita gente pro teu perfil. Link da Play Squad aqui embaixo. Toca aqui e se inscreve no canal, galera, tem muita coisa acontecendo. Vocês não têm noção como é que a mente tá fervilhando aqui desse lado. Não só minha, como todo mundo da equipe, a gente tá trazendo muita coisa, a gente tá formando, tem muita coisa bacana pra chegar. Então, se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera, fui! Uhul! É bomba! Tá de noite aqui, eu não posso falar muito alto, né? Bom, a Marvel revelou o uniforme da bruxa da Lativéria, galera. E quem que é essa bruxa? A Wanda. Não tá acreditando? Vem comigo pra relembrar a história da Wanda nos quadrinhos e no cinema também. E também pra saber como é que isso tudo pode transformar a Wanda na maior aliada e ao mesmo tempo na maior fraqueza do Império do Dr. Destino. Esse vídeo vai ser bom, vamos lá. Spectre aqui. E galera, não é mais rumor. Agora realmente existe um grupo de bruxas na Lativéria. Eu tava falando isso pra você, agora não é mais rumor, né? A gente tava lidando isso como rumor. E hoje a gente vai falar da primeira que eles mostraram, que pra mim é mais importante de todas, né? A bruxa que pode ser a Wanda Maximoff. Será que o Dr. Destino quer controlar a magia do caos? Então vamos falar de tudo isso e muito mais. O vídeo tá completo. E não esquece, quer fazer corte do Inert? Faz, mas usa a Play Squad. Só você pegar um URL de qualquer vídeo aqui dentro do YouTube, de qualquer nicho que você quiser, joga na Play Squad, aperta o botão e todos os cortes vêm certinho pra você, já legendado, com template, com a legenda que você quiser, com a forma que você quiser, horizontal, vertical, pronto pra colocar no teu Instagram, TikTok, Quai, no teu short do YouTube, e já começar a monetizar, já começar a conseguir audiência pra até o final do ano tá arrebentando de audiência. É o que a gente faz e é o que a gente indica pra vocês. Os nossos cortes são todos feitos com a Play Squad em todos os nossos cortes de short. Link da Play Squad aqui embaixo. A bruxa verde da Lativéria. Bom, teve gente falando que essa bruxa verde era a Sylvie, mas eu sinceramente não acredito muito nessa teoria, galera. Eu acredito que a bruxa de verde é alguém mais próximo do Dr. Destino ou do plano dele, ok? Porque os detalhes da roupa dela indicam que ela pode estar acima na hierarquia das bruxas da Lativéria. E cara, se tem bruxa e destino na história, a minha primeira escolha é a Wanda. Exatamente, galera. A mesma Wanda que morreu em Mundo Agora. Nada de variante. De verdade, eu acredito que ela é a mesma Wanda. O que você acha isso? Bom, eu vou explicar pra vocês agora, mas antes, vamos relembrar da trajetória da Wanda no sempre, que é importante pra dar um contexto que eu vou explicar. A Wanda nasceu com poderes, além da compreensão dela, é tipo muito poderosa. E esses poderes foram despertados justamente pela joia da mente. Certo? Até aí? Então nessa fase ela tava na Hydra. Ela enfrentou ali os Vingadores. No final de Era de Ultron, Mercúrio morreu e ela se tornou uma Vingadora. Depois ela se apaixonou pelo Visão, os dois planejaram lá ter uma vida em um Westview. Só que o Thanos matou o Visão e a Wanda ficou sozinha. Então assim, cara, a Wanda perdeu os pais, perdeu o irmão e perdeu o Visão. E justamente por causa disso ela perdeu o controle dos poderes e transformou o Westview no universo particular dela, como se fosse um casulo de uma realidade própria dela, entende? Onde ela poderia ser feliz com a família dela, que ela não aguentava mais perda, mais caos na vida dela, entende? Caos engraçado, né? Bom, no final da série a Wanda viu que tinha feito tudo errado e libertou a cidade. Na série ela também descobriu que era Feiticeira Escarlate e ficou com o Darkhold da Agatha, o livro, né? E aí que o problema ficou ainda maior. Aí misturou magia das trevas com os traumas não resolvidos. Percebe? Ela trouxe magia das trevas pra ela. Então essa vontade de ter os filhos de volta fez com que a Wanda tentasse roubar as variantes dos filhos dela de outros universos, né? Isso foi deixando ela cada vez mais sombria. Só que no final a Wanda percebeu que ela tinha se transformado num monstro. Foi nessa hora que a Wanda se arrependeu do que ela fez e destruiu o templo do Kton, né? O lugar onde Darkhold foi escrito. Então a Wanda desapareceu e foi dada como morta. Bom, esse é o resumo da Wanda. Ah, então como é que ela
pode ser a bruxa verde do Dr. Destino. É agora que os quadrinhos entram em cena, galera. Presta atenção. Só uma parte da vida da Wanda nos quadrinhos foi adaptada no CM. Percebe que o CM tá sempre adaptando, ok? E qual a parte da Wanda que foi adaptada? A Queda dos Vingadores e Dinastia M. Só que a Marvel não seguiu exatamente a mesma ordem, né? A Queda dos Vingadores é quando a Wanda se lembra que teve filhos, né? E ela perde o controle e ataca os Vingadores. A Dinastia M acontece depois da queda, quando a Wanda cria uma realidade inteira onde o Magneto é o líder e os mutantes são a maioria. Nessa realidade, a Wanda tem os filhos dela de volta. Então dá pra dizer que WandaVision é uma mistura, né? De A Queda dos Vingadores, Dinastia M e também os Visions, né? Do Tom King. Que é a história onde o Visão vai viver uma vida normal com a família robótica dele. A Marvel botou, tipo, tudo isso no liquidificador lá, tirou uma receita lá e saiu o WandaVision. E depois disso ela ainda foi repetitiva, cara. Fez a Wanda perder o controle mais uma vez por causa do Darkhold. Então, assim, o Multiverso da Loucura, ele meio que adapta um pouquinho esse momento de descontrole da Wanda durante a queda. Quando ela percebe o erro, ela sacrifica pra acabar com o Darkhold e o Templo do Kiton. Mesma coisa de Dinastia M, né? Quando ela resolve acabar com os mutantes e o mundo que ela criou. Então, assim, a Dinastia M do CM é WandaVision mais Multiverso da Loucura, percebe? Tá os dois ali. Tô entendendo o paralelo das histórias aqui, né? Quadrinhos e o CM, estão entendendo? Ah, Pedro, mas onde que entra a ligação dela e a bruxa ela tiver? Calma, vou chegar lá pra vocês entenderem. Depois da Dinastia M, a Wanda se tornou a pessoa mais odiada pelos mutantes e foi caçada pelos próprios Vingadores, olha isso. Só duas pessoas encontraram ela depois disso, o Gavião Arqueiro e o Fera. Mas a real, galera, que nem dava pra saber se a Wanda era verdadeira, porque depois os Jovens Vingadores foram na mesma cidade e descobriram que essa Wanda era um Destino. E a primeira suspeita é que o Dr. Destino sequestrou a Wanda. Por causa disso, eles vão até a Latveria pra tentar salvar a Wanda do Dr. Destino. Aí lá eles descobriram que ela perdeu a memória da vida passada dela e agora tava prestes a se casar com o Dr. Destino. E sabe qual a cor da roupa da Wanda nesse dia? Verde, exatamente. Vai dizer que esse visual não pode ser uma pista pra bruxa da Latveria. Mas galera, o que mais chama atenção pra mim nessa história, que serve inclusive pro CM, é que o Dr. Destino encontrou a Wanda e tentou manipular ela pra usar os poderes dela. É esse ponto que o CM pode aproveitar em Doomsday. Destino e Wanda. A Marvel não pode deixar a Wanda ir embora do CM sem uma redenção, concorda? Ela precisa se redimir do que ela fez. Ela destruiu o tempo de mundo agora. Eu sei disso, beleza. Mas aquilo não é redenção. A Wanda morreu como uma vilã arrependida, não como uma heroína, percebe? Então é diferente isso. Da mesma forma como ela acabou com o Dinastia M, com arrependimento, cara. Não foi assim. Então isso por si só não é redenção. A Wanda do CM percebeu que tinha história do monstro. Ela percebeu. E ela viu que o Darkhold e ela eram ameaças pro multiverso. Foi isso que ela fez. Ela destruiu tudo. Isso não é redenção, isso é arrependimento. É diferente, né, cara? Tipo, arrependimento é uma parada interna, sabe? E acho que redenção é diferente. Redenção é uma parada externa. Você reconhece seu erro, você se arrepende, você constrói algo novo. Então a percepção de todo mundo é que você se arrependeu, se redimiu, o mundo mudou. Ou seja, uma percepção externa. Ela não prestou contas com os Illuminati, nem com o Kamar-Taj, nada disso. Por isso que a Marvel deve dar uma chance pra Wanda se redimir. Pô, fizeram isso nos quadrinhos, concorda? Toda a culpa da Wanda foi jogada na conta do Dr. Destino por um tempo. Foi ele que ajudou a Wanda a conquistar um poder que ela não dava conta de controlar. E aí, cara, o resto aconteceu. Então por isso a Wanda merece um momento de redenção no CM. E como que isso vai acontecer? Bom, na hora que eu vi aquela bruxa verde, eu pensei na Wanda, né? Principalmente pelo histórico da relação do Dr. Destino e da Wanda nos quadrinhos. E também pela necessidade do Dr. Destino de ter um poder e um canalizador pra governar o multiverso. Lembra que eu falei no outro vídeo, cara, que o Dr. Destino precisava de uma bateria pra conter o poder de um bioma nos quadrinhos? Que na história dos quadrinhos era o Homem Molecular? Bom, em 1984, cara, o Destino modificou a armadura com peça da nave do Galactus pra poder absorver o poder do Beyonder. Era um Beyonder na época, né? Então, essa é uma forma do Destino também conter o poder do Loki no CM. Ele poderia usar a tecnologia da nave do Galactus da Terra 828. Ainda existe essa possibilidade, ok? É uma possibilidade baseada nos quadrinhos. Mas eu acho que a Wanda faz mais sentido, cara, de verdade. Principalmente por causa do poder dela de alterar a realidade. Galera, a Wanda é feiticeira escarlate. Ela é simplesmente uma entidade. O demônio Kiton fez um templo pra ela. O poder que a Wanda tem com o Darkhold é só uma fração do que ela é capaz de fazer, do que ela consegue. Galera, ela mal usou o poder de alterar a realidade no Multiverso da Loucura. Então assim, o mito da feiticeira escarlate é conhecido no multiverso inteiro, percebe? Por isso que a Wanda pode ser a peça principal pro tabuleiro do Dr. Destino. Ah, mas como que o Destino vai encontrar a Wanda? Bom, o Destino pode ter pego um Darkhold no universo dele e com certeza ele aprendeu sobre a feiticeira escarlate. É a profecia que a feiticeira escarlate vai governar ou aniquilar o cosmos. Olha essa profecia. É o tipo de entidade que o Dr. Destino com certeza iria procurar se ele quisesse controlar o universo. Se o filme não tiver Beyonders, que eu acho que não vai ter, então a maior fonte de poder que existe hoje no CM é o Loki, certo? Mas o Loki abastece o multiverso, ele não reescreve a realidade do nada. Eu não me lembro, cara, da Marvel falar nada sobre o que o Loki é capaz de fazer desde que ele sentou naquele trono lá. Então quem pode reescrever a realidade é a Wanda. Agora vamos lá, imagina se o Destino conseguir canalizar o poder da magia do caos e do Loki. Tudo isso ao mesmo tempo pra reescrever o multiverso. Lembra a bateria? A própria Wanda pode carregar esse poder. Só pra vocês terem noção, cara, nos quadrinhos durante a Dinastia M, a Wanda criou um universo inteiro com base naquilo que as pessoas gostavam. Tipo, Mercúrio pediu pra ela criar um universo onde todo mundo teria o que queria, percebe? E foi assim que ela criou a Dinastia M. Só que enquanto a vida tava acontecendo, a Wanda ficava no quarto brincando com os filhos dela. Até na hora de aparecer em público com a família real, a Wanda colocava uma duplicata no lugar dela. Tipo, ela não queria mais nada. Queria só os filhos dela, privacidade dos filhos dela. No CM, a Wanda só fez o Westview. E isso não era nada, cara. A Agatha disse que a Wanda tinha poder de criação espontânea, né? Nem de feitiço ela precisava. Na verdade, para pensar, o Darkhold mais atrapalhou do que ajudou a Wanda a liberar o poder dela. E aí, quando ela destruiu todos os Darkholds do multiverso, isso pode sim ter causado uma onda pelo multiverso inteiro, e o Destino pode ter percebido. Principalmente, né, porque assim que o templo desaba em cima da Wanda, aparece uma energia de escarlate da magia do caos. E galera, eu acredito que naquele momento a Wanda escapou viva e talvez sem memória. Então assim, tudo que a Wanda queria naquele momento era desfazer o erro dela e desaparecer. Talvez esquecer a vida antiga faz parte disso. Ah, mas quem disse que a Wanda sobreviveu, né? Por que o Destino não pega a Wanda de outro universo? Bom, quando a Wanda era criança, galera, ela foi capaz de impedir que a bomba do Stark explodisse na casa dela. Sem falar que ela protegeu o local de invasores, sem ter noção nenhuma disso, ok? Então o poder da Wanda é de alterar a realidade, mudar as probabilidades.
Então ela pode fazer qualquer coisa, inclusive sobreviver. Aí também sobre o destino de escolher a Wanda do universo meio-meio, ao invés de uma variante, cara, a resposta é simples. Nem todas as Wandas do multiverso são a Feiticeira Escarlate. Até agora, os Darkholds que a gente viu foram usados por outras pessoas. Um foi sugado pelo Strange da Terra 838, o outro foi sugado pelo Strange Sinistro. E outro detalhe importante, cara, a Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. A Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Ela não tem coven, não precisa de encantamento. É isso que a Agatha fala na série. Então existe a possibilidade da Wanda que a gente conhece ser a única Feiticeira Escarlate do multiverso, de todos os universos. Isso explicaria a ideia do Dr. Destino procurar por ela. Cara, imagina o Destino tá lá, lendo Darkhold pra aprender a viajar, né, pelo multiverso, quando de repente o livro queima. Ah, peraí, como que ele vai achar ela pelo multiverso? Isso é detalhe, cara. Qualquer aparelho rastreador deve resolver isso, pode estar no CM. A Wanda pode ser uma das bruxas do Destino e também um dos artefatos que ele precisa. Mas o que realmente importa aqui é que a Wanda pode conseguir se redimir de tudo que ela fez em Westview agora. Cara, imagina se a Wanda salva o multiverso. Ninguém vai se importar com o que ela fez antes. E ela ainda pode salvar as vidas que ela tirou, percebe? Ok, mas como que essa redenção vai vir? É aí que entra o ponto principal da cruzada das crianças. Wiccanon. Se a bruxa vez dela tiver for a Wanda, ela vai aparecer como aliada do Destino em Doomsday, né? Mas vai ser em Guerra Secreta que a Wanda vai ter a redenção dela. O Billy tá procurando pelo Tommy e ele tá sendo guiado pelo fantasma da Agatha. Se em algum momento a energia da Wanda aparecer, a Agatha vai saber. Se o filme for igual aos quadrinhos, cara, tipo, o Billy vai querer encontrar a mãe. Isso pode ser a fraqueza do Dr. Destino. Porque assim, se a Wanda for a bateria que guarda todo o poder do Dr. Destino que ele usa pra canalizar, ela vai ser também o calcanhar de Aquiles dele, concorda? Nos quadrinhos era um homem molecular. No cinema pode ser a Wanda, é tudo adaptação. Ela pode criar uma realidade onde o Dr. Destino é o Deus absoluto, entende? Enquanto isso, ela fica lá brincando com os filhos fictícios dela. Mas aí quando o Billy procurar pela mãe e ela reconhecer ele, o Tommy, a magia vai se desfazer. A Wanda vai acordar. Foi assim que aconteceu a Cruzada das Crianças. Foi graças ao Billy que a Wanda se lembrou de tudo. O Billy vai salvar o multiverso? Claro que não, né? A Marvel deve dar prioridade pros Vingadores originais. Mas pelo menos na questão da Wanda, o Billy pode ajudar nessa questão. Eu ainda acredito que a Wanda vai poder realizar os planos do Kevin Feige. Sabe o reboot? Não vai acontecer, mas vai ter um reset. E nesse reset a Marvel vai mudar tudo que tiver que mudar, cara. Vai ser aí. E se for isso mesmo, finalmente a Marvel vai dar uma chance de redenção pra Wanda, cara. Porque aí sim ela vai poder cumprir a profecia da Feiticeira Escarlate. Ela vai poder governar o cosmos, né? Só que dessa vez como uma heroína. Mas vocês acham que faz sentido a bruxa da Nosfera Verde ser a Wanda? Faz sentido a Wanda ser tão importante nesse filme igual nessa teoria que eu trouxe pra vocês? Comentem, não esquece. Vocês podem usar Play Squad pra começar agora, criar um perfil, qualquer perfil de qualquer nicho, só que postando cortes lá dentro. Cortes prontos, cara, você não precisa assistir nenhum vídeo. Só pega o URL, joga na Play Squad, aperta o botãozinho e só tem o trabalho de subir os teus cortes pras tuas redes. Pode ser pra TikTok, Quai, Instagram, Shorts no YouTube, só sobe. E pode fazer cortes também, horizontais, né? Vai juntando um no outro, faz um cortão de 12 minutos, 10 minutos pra poder monetizar. Link aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado de coração, galera. Tem muita coisa chegando de Marvel, hein? Pode ver agora, a cabeça tá fervilhando. Logicamente eu tenho que abastecer vocês de Marvel, né? Tamo junto, galera. Fui! Uhul! Já dizia o meme, galera, voltou a soberba e arrogância. Chega de ser humilde. Depois de anos e anos de números baixos, de flop, de críticas, de dúvidas, o Sam retornou na voadora. Agora vai. É Vingadores Doomsday movimentando corações, movimentou o meu, teu também. O fato é, tão deixando a gente sonhar. O maior filme de todos os tempos pode estar surgindo na nossa frente. E galera, não sou eu que tô dizendo, é a voz do povo. Como vocês viram, saiu o primeiro trailer oficial do filme, recorde, já foram batidos. Você vai se impressionar com esses números. Esquece tudo que você viu até agora, de números, de recorde, de views, esquece. O que você vai ver agora é surreal. O que tá vindo aí, cara, não é nem mais um filme, é um evento. Peter aqui viajando, mas eu improvisei um cenário, né? Improvisei não, tô no meu estúdio ainda, vocês nem perceberam, né? Bom, 2.799 milhões de dólares e uns quebrados. Esse foi o faturamento total de Vingadores Ultimato desde 2019. Então assim, é o segundo maior faturamento da história do cinema. O Ultimato só perdeu pro Avatar, né? O primeiro Avatar lá. Isso porque o Avatar deu uma roubadinha, lembra? Ele foi relançado, era roubadinha lá. Então foi desse patamar. De lá pra cá, as coisas mudaram. O cinema mudou, o público mudou. Muita gente opinou que o público tinha cansado de filme de super-herói. Cara, gente pra caralho, acho que até eu falei isso também, não lembro, mas eu devo ter falado. A própria Marvel deixou, né, cara, a peteca cair com uma sucessão de filmes medianos, ou até filmes ruins, eu não vou passar pano. Teve filme ruim nesse bolo todo, pra caraca. Agora, pela primeira vez em 7 anos, esse cenário tá mudando. Esse cenário tá mudando pela primeira vez nesse tempo aí, cara. O destino do Sam vai ser outro. Se prepara. Da mesma forma que você tinha que estar preparado pra essa janela que tá o YouTube agora. Muita gente saindo do YouTube Dark, ou seja, YouTube que você não precisa aparecer, saindo do YouTube, desistindo. Por quê? Porque o YouTube mudou o algoritmo em 2026 e muita gente tá usando estratégias de 2023, 2024, até 2025 ainda, que não funcionam mais agora. Então as pessoas têm um canal desmonetizado, vídeos deletados, não funciona mais. E fica um espalhando pro outro que não dá mais. Só que eu ainda tô com os meus 40 canais monetizados, conheço muita gente que tá colocando muito dinheiro no bolso ainda. Por quê? Porque tá fazendo as coisas certas. É por isso que eu fiz o YouTube Dark 2026. Comecei em janeiro de 2026 e completei ele agora e tô muito orgulhoso desse trabalho que eu fiz. Porque tá certinho tudo que tem de mais moderno pra você seguir e não ter problema com o YouTube e simplesmente conseguir monetizar em vários idiomas. Escalar como um negócio aqui dentro do YouTube, sem precisar aparecer, sem ter equipamento caro, começando da tua casa, podendo internacionalizar pra espanhol, pra alemão, pra mandarim, pra inglês e cada vez ganhar mais AdSense aí de onde você tá. Você quer começar do jeito certo e até o final do ano ter um negócio rodando aí, sólido com você, sem você precisar aparecer? YouTube Dark 2026 é o treinamento mais atual que você vai encontrar no mercado. Tá aqui embaixo, te espero desse lado.
Cara, dá pra dizer sem medo de exagerar, né? Que o primeiro trailer de Vingadores Doomsday pegou geral desprevenido. Pegou você, pegou eu, né? Ninguém tava esperando. Mesmo com os teasers que a Marvel soltou antes, cara. Pegou geral desprevenido. O tamanho desse crossover foi um negócio que pegou o grande público de surpresa. E isso se refletiu no volume de visualizações no YouTube. A gente tá falando de um total de 503 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. E é um número absurdo. É a segunda melhor performance do ano pra um trailer, só perdendo pro primeiro trailer lá do novo filme do Miranha. Miranha, beleza, conseguiu bater 719 milhões de views nas primeiras 24 horas. Então, pô, parece que Miranha vai superar Vingadores na bilheteria? Eu acho difícil de acreditar, né? Com certeza. Mas, de qualquer forma, os executivos da Disney, pô, estão estourando champanhe, estão rindo daqui até aqui, sabe? Estão felizes do mesmo jeito. Por que eles estão? Porque o filme do Homem-Aranha, beleza, é da Sony, mas a Disney tem participação no faturamento, vai ganhar cascalho. Por outro lado, Vingadores Doomsday já é o trailer mais visualizado da Disney, de todos os tempos. E o faturamento do filme vai todo pra Disney. Como assim, Pedro, o trailer mais visualizado da Disney de todos os tempos? Exatamente, cara. Nenhum filme da Disney, de super-herói ou não, atingiu esse volume de views nas primeiras 24 horas. Esquece Lilo e Stitch, esquece Divertidamente 2, esquece Zootopia 2. Pô, esquece até mesmo Vingadores Ultimato. Pra você ter noção desse número, o recorde anterior era do filme Deadpool e Wolverine, né? Que chegou em 365 milhões de visualizações com ajuda. Como assim, Pedro? Ele foi exibido durante o Super Bowl, que é aquele evento americano lá de futebol americano, né? Ou seja, computou também aquela galera que tava só querendo ver eventos esportivos e acabou vendo o trailer de filme de super-herói, né? Assim, tipo na tabela, né? De tabela. Aqui não. Vingadores Doomsday bateu esse recorde, pô, na raça, na unha. Quem viu, com certeza viu, assistiu lá porque queria conferir o que estava rolando ali. E a gente chegou em 503 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Dados conferidos pela revista Variety. Tá lá, cara, tá preto no branco. É claro que a Disney não paga conta com views, né? Não vai pagar o salário do Kevin Feige com AdSense. Vamos ver, Kevin Feige, depende de quanto a gente ganha com AdSense. Não, cara, não é assim que funciona, não é com view. Tem que pagar com dinheiro verdade, né? O salário do AdSense do Kevin Feige, os caras pagam, precisam de grana, muita grana. Eu acho até que sem bobear até o AdSense dá pra pagar uma parte disso aí, talvez até tudo, não sei. Mas o que paga tudo isso mesmo é venda de ingresso. E de novo, Vingadores Doomsday quebrou outro recorde. Tava achando que era só view? Não, outro recorde de bilheteria que eu tô falando. Em 24 horas de pré-venda, a Disney já faturou 16,5 milhões de dólares de ingresso. E isso porque a Disney ainda tá segurando as porteiras, cara. Dessa vez a Disney só liberou a pré-venda para formatos especiais e ali em cerca de 1.000 cinemas. E vários horários de sala já esgotaram. Olha isso, em 1.000 cinemas, ok? Tem sala de cinema pensando em abrir horário extra no dia 25 de dezembro. Porque, pô, eu não quero ficar fechado, eu quero ganhar dinheiro. Olha isso, cara. A procura tá tão insana que os caras estão pensando em abrir sessão no Natal. E eu digo pra vocês, vai vender igual água. O fã vai pro cinema com a quentinha de Chester, cara, arroz com farofa e passa, mas ele vai. O fã vai entrar com ressaca de cidra, mas ele vai. Ele tá fissurado pra ver isso aí. E por que esses números são tão impressionantes? De novo, a gente vai ter que comparar com outro grande sucesso recente do CM, que é Deadpool e Wolverine. A pré-venda de Vingadores simplesmente duplicou os números de Deadpool e Wolverine. Dobrou, galera. Bom, as primeiras 24 horas de pré-venda de Vingadores Doomsday foi um novo recorde pra Disney. Duplicou o número de vendas de Deadpool e Wolverine, né? Ou seja, o hype da galera tá em outro patamar. Lembrando também 3 coisas. Primeiro, Deadpool e Wolverine faturou 1,3 bilhão de dólares de bilheteria mundial. Então, se os números duplicarem, continuarem duplicando igual, se uma regra de 3 aí, né? Vingadores Doomsday vai passar fácil dos 2 bilhões. Segunda, a pré-venda de Deadpool e Wolverine abriu pra todas as salas. A pré-venda de Vingadores Doomsday só abriu pra 1.000 salas, como eu falei pra vocês, né? Pra quase 1.000 salas. Então, quando o filme estrear, Vingadores já tá garantido pra exibição em mais de 4.000 cinemas. 4 facas em 1.000 salas, 4 vezes mais do que a pré-venda tá alcançando agora. Isso só nos Estados Unidos. Terceiro, Deadpool e Wolverine tinha censura R, ou seja, a molecada não podia entrar pra ver. Você, que é mequetrefe, tu não podia ver, cara. Fazer o quê? Mas eu posso ver, tem coisa muito pior. Beleza, mas no cinema não pode. Então você imagina o peso desses números. A gente pode estar vendo agora, na nossa frente surgindo, o primeiro grande filme, né? A chegada do primeiro filme, a que vai cruzar a linha dos 3 bilhões de dólares de faturamento. Tipo, bota Avatar pra mamar, cara. Cadê a fadiga de super-herói agora, meu irmão? Cadê? Ah, Pedro, você se empolga, parece só da Disney. Eu não sou, quisera eu ser, né? Mas eu me empolgo por quê, cara? Porque eu tô percebendo a galera recuperando aquela esperança, né? Aquela chama. Pô, isso é maneiro demais, cara. Galera, pô, eu já lia super-herói muito antes da maioria de vocês. Né, cara? Pô, eu comprava revista super-herói nos anos 80. Nos anos 60 eu comprei algum. Não, brincadeira, isso não. Mas nos anos 80, sim, cara. Comecei minha coleção ali. Finalzinho, lógico, né? Quando eu cheguei aqui, cara, era tudo mato. Stan Lee era moleque, né? Eu tomei cuecão na escola por gostar de gibi, cara. Eu era zoado, mas segui ali, firmão, apostando na qualidade do material. Foram sagas e mais sagas épicas que eu vi acontecendo nas revistas. Ninguém me contou, galera. Ninguém me contou como funcionava. Eu li, mês após mês, roendo a unha pra saber como é que a história terminar. Várias sagas. X-Men, nossa, aquela Wolverine vs Wendigo. Eu gostava de tudo aquilo. Eu era apaixonado por aquilo. Eu tinha que saber como é que terminava. E aí, cara, a gente teve o cinema. Eu já contei isso aqui antes, mas é bom contar sempre pra vocês, porque muitos de vocês são da nova geração. Mas quem é das antigas vai lembrar do que eu vou falar agora. Galera, o cinema de super-herói era um negócio pavoroso antigamente. Pra cada filme bom, tipo o Superman original, que foi fantástico, pra cada filme desse bom, a gente tinha lá, cara, umas 5 bombas que eram muito, muito ruins. Mas, tipo, ruim demais. Ruim com força, né? Se você assistir qualquer filme, por exemplo, do Capitão América, antes do Sam, você chora, né? Com escudo transparente, porra, não dá. Parece escudo de chapinha de Coca-Cola. Se você lembrar do Hulk pintado de verde, era de doer, né, cara? Com maquiagem da Virgínia pintado de verde.
Só que era o que a gente tinha na época. Então o Sam veio pra sacudir isso, pra criar um universo verdadeiramente compartilhado, pra trazer sagas épicas, pra mostrar pra todo mundo que sempre teve muita coisa boa nos quadrinhos, tem, que não lia os quadrinhos, né? Então essa galera que não lia, pô, tá podendo ver no cinema. Então ver o Sam perdendo a confiança da galera doeu demais em mim. Sabe, a galera perdendo hype, tava tudo super satisfeito, de repente foi morrendo isso tudo. Isso é triste, cara. E eu não tiro a razão, eu reclamo junto com a galera. Os caras deixaram mesmo a peteca cair. Foi CGI mal feito, histórias ruins, né? Vilões sem graça. O público demandou. Agora, ver esse mesmo público voltando, porra, é fantástico, é bom demais. Geral tá disposto a dar um voto de confiança pra Vingadores do Doomsday. Do que eu vi do filme até agora, do que eu li, parece que eles vão acertar. Parece que eles vão mesmo, sim, corresponder ao que o fã quer. A gente vai ter X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Novos Vingadores, Shang-Chi, geral, todo mundo junto contra o Destino. Porra, cara, não é bom demais? Eu sonhava com isso 40 anos atrás. Mas eu era só um garotinho. Tinha só uns 5 aninhos, né? É mais ou menos isso. Enfim, é isso, cara. Eu não sou sócio da Disney, não sou sócio da Warner, de nada disso. Mas eu torço demais pra que cada um de vocês recupere essa chama comigo, cara. E assim, de verdade, do fundo do meu coração, não é porque eu quero só view. É lógico que eu quero view pra caraca, né? Mas é porque é um movimento bacana. Tá junto com vocês, pô, me faz bem pra vocês. É bom pra caramba isso, né? O cinema de herói ele foi surrado, ele foi pro chão. Mas agora é hora da vingança. É hora dos Vingadores. Vingadores do Doomsday ou Vingadores do Dr. Destino, né? Como tá sendo chamado no Brasil. Estreia dia 18 de dezembro. A saga continua, vai continuar em dezembro de 2027 com Vingadores de Guerra Secreta. Então, cara, esse vídeo aqui foi mais curtinho, porque sim, eu queria comentar os números, queria conversar um pouquinho com vocês sobre como que eu tô me sentindo agora com tudo isso. Acho que é coisa de velho. É coisa de velho, não, coisa de adolescente mais passado, digamos assim. Bom, eu quero saber como é que tá o seu hype. Tá lá em cima, tá lá embaixo, vai esperar pra ver, comentem. E não esquece, quer começar um negócio que até o Natal vai estar sólido pra você, é só você seguir exatamente a estratégia do YouTube Dark 2026. Não tem erro, cara, de verdade não tem erro. Só você seguir o que tá ali. Se fizer da tua conta, vai dar ruim. Faz como tá no método, que vai dar bom pra você. YouTube Dark 2026, vem pro lado de cá. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fala pra vocês, agora mesmo, segura. Agora vai ter a teoria. Eu tô achando até que o Mickey vai aparecer no filme. Vai ter vídeo pra caraca, cara, segura. Até a próxima, galera. Fui. Uhul.